O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje São Francisco Xavier, apóstolo do Oriente e padroeiro das missões. Santa Teresinha do Menino Jesus é, juntamente com São Francisco Xavier, padroeira das missões. Pois bem, então, São Francisco Xavier é um exemplo para nós de generosidade, de uma caridade eloquente e de uma aceitação amorosa da vontade de Deus. Ele, como poucos, soube dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Esse trecho, nós sabemos, retirado do Pai Nosso, que nós rezamos todos os dias, mas que não é tão fácil dizer, meus irmãos, no profundo da alma e do coração. Quantas vezes dizemos isso apenas com a boca, mas não queremos de fato que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Mas por que eu estou dizendo isso? Vamos lá, vamos conhecer um pouco a vida de São Francisco Xavier. Ele nasceu no início do século XVI, em 1506, era nobre e nasceu na Espanha, na região de Xavier. Daí vem São Francisco, deveria ser São Francisco de Xavier, assim como São Francisco de Assis, mas ficou São Francisco Xavier apenas. Ele nasceu na Espanha, era católico como os seus pais, então queria viver como católico, mas queria viver como católico à sua maneira. Queria viver como católico de uma maneira branda, de uma maneira light, não muito comprometida, de modo que não lhe exigisse demais uma renúncia. Ele é enviado pelos seus pais a Paris para que ele possa fazer lá os seus estudos, e lá ele se encontra com Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, fundador dos jesuítas. E Santo Inácio, quando via aquele rapaz nobre, jovem, tinha 19 anos, São Francisco Xavier, quando foi para Paris. E Santo Inácio, quando se encontrava com ele, Santo Inácio, que já era conhecido em Paris como um nobre
muito piedoso, santo, que se dedicava ao estudo para ganhar o maior número de almas e a vida de oração, muito penitente. Então era um homem muito respeitado. E quando São Francisco Xavier se encontrava com Santo Inácio de Loyola, Santo Inácio dizia: olhe, rapaz, você está no caminho que você pode se perder com facilidade. Escolha a melhor parte. Consagre-se a Deus. E São Francisco Xavier corria de Santo Inácio, porque aquele homem santo só lhe pesava a consciência, porque era ele se encontrar com Santo Inácio, e Santo Inácio o advertia, dizendo que ele deveria mudar de vida, que ele deveria se consagrar totalmente a Deus. Lembremos-nos, não é que São Francisco Xavier queria ser um pecador, e vivia como um pecador, mas ele tinha uma vida superficial. Ele era um homem, São Francisco Xavier, era um homem apaixonado. Só que ele não tinha se entregado apaixonadamente a nosso Senhor. Ele era apaixonado pelos estudos. Ele era apaixonado pela vida como nobre. Ele era apaixonado por muitas coisas neste mundo, mas ele não era apaixonado na sua entrega por Deus. Não sei se vocês se recordam, mas a oração coleta da missa de domingo, a igreja, nossa mãe, pedia para nós a graça de desejarmos ardentemente o reino dos céus, de desejarmos ardentemente a Deus. Por quê? Porque nós desejamos ardentemente muitas coisas, e por muitas coisas, compreendam, coisas lícitas. Eu não estou me referindo a coisas ilícitas e pecaminosas, mas quando desejamos ardentemente as coisas passageiras, não tenhamos dúvidas que mais cedo ou mais tarde abandonaremos as coisas eternas que languidamente estávamos desejando, molemente, friamente, tibiamente estávamos desejando. Então precisamos pedir a Deus, e isso é uma graça que vem do céu, que Ele nos conceda a graça de desejar ardentemente o reino dos céus, ardentemente a Deus, ardentemente o nosso progresso espiritual. Aí sim, quando desejamos ardentemente a Deus, as outras coisas ocupam o lugar devido na sua vida. Mas quando desejamos Deus com meia boca, friamente, saibamos que mais cedo ou mais tarde, coisas ou pessoas ocuparão o primeiro lugar na nossa vida e nós iremos tratá-las como ídolo. Sejam pessoas, marido, mulher, filhos, emprego, saúde, a si mesmo. Se Deus não se sentar no trono do seu coração, outras pessoas ou coisas se sentarão. Mas aquele trono precisa ser ocupado. Então vamos lá, já no início desta celebração, pedir a Deus que Ele se sente no trono do nosso coração. E se por acaso aquele trono estiver ocupado, você precisa retirar, extirpar, limpar aquele trono, para que Jesus Cristo nele possa se sentar. Pois bem, então Santo Inácio, quando se encontrava com São Francisco Xavier, quando se encontrava com aquele jovem, dizia: rapaz, você vai se perder. Imagine isso, um santo dizendo, agoniava, né? O coração de São Francisco Xavier. E ele ainda se debateu, ele recalcitrou contra o aguilhão durante 1 ano. Depois se entregou, não mais resistiu, deixou-se seduzir por nosso Senhor e entrou na obra,
na companhia de Jesus, tornou-se jesuíta e foi como missionário para a Índia. Então, ele encontrou a felicidade, ele encontrou o seu verdadeiro tesouro, ele encontrou Jesus Cristo de uma maneira nova e queria que muitos também o encontrassem. E foi para a Índia para se entregar à missão, e ele diz nos seus relatos que ele depois, nesse contexto já missionário dele convertido, ele sentia vontade de voltar para Paris ou para as outras universidades e pegar os cristãos católicos pela gola e trazê-los para a missão, porque estava todo mundo muito acomodado, cada um muito preocupado simplesmente com a sua vida e sem o ardor missionário, sem a caridade que me leva a desejar a salvação do outro tanto quanto eu a desejo para mim. E é um sinal de que há vida espiritual no meu coração, de que há progresso espiritual no meu coração, quando eu desejo a conversão do outro como eu a desejo para mim, quando eu desejo o céu para o outro como eu desejo para mim. Isto é, você pode até estar em estado de graça, mas numa situação muito perigosa, isto é, você está a um passo do abismo. Você não caiu no abismo, mas você está a um passo. Você está em estado de graça, mas tão fragilmente naquela situação que com muita facilidade você se desvia. Mas quando você está empenhado na salvação dos outros, porque você descobriu essa verdadeira alegria, aí você está num verdadeiro progresso espiritual. De modo que nós estamos no tempo do advento, isso deve nos inspirar e nos fazer perguntar: o que é que eu estou fazendo? Será que eu vou conseguir, olha aqui, um desafio para todos nós, de trazer pelo menos uma pessoa, ou melhor ainda, uma família para o Natal. Alguém que não vem à missa, um católico afastado, e que você durante esse advento, você vai se empenhar para ganhar aquela família, aquela alma e presentear ao menino Jesus. Quem aqui está disposto a dar esse presente a nosso Senhor? Vamos lá, vocês também que acompanham pelas redes sociais, quem está disposto a dar esse presente ao aniversariante? Lembremos-nos que o Natal é muito mais do que o aniversário de Nosso Senhor, mas vou me aproveitar dessa imagem. E aí, quem está disposto a dar esse presente a Nosso Senhor? De se comprometer desde agora no início do advento, e aí você vai focar numa pessoa ali do seu condomínio, da sua rua, do seu bairro. Pode ser um familiar seu, pode ser um amigo, pode ser um conhecido, um companheiro de trabalho, mas alguém para quem você vai falar para ele ou para aquela família sobre o advento, a necessidade de se preparar para receber Jesus, a necessidade de fazer crescer no nosso coração o desejo da sua vinda. Jesus virá e eu preciso desejar a sua vinda, porque se eu não desejar, eu não vou me preparar devidamente. Então você vai explicar o significado do advento, você vai falar para essa pessoa a necessidade de se confessar, preparar a morada interior, preparar o coração para receber Jesus, da importância que nós precisamos viver a nossa vida pensando naquela outra que não passa. Vamos lá, meus santos, missão, caridade. E aqui é uma proposta mesmo verdadeira, não é apenas um artifício retórico. Não, eu estou propondo a vocês, quem está disposto a trazer pelo menos uma pessoa, quem sabe, melhor ainda, uma família,
na noite de Natal. Mas você vai preparar, não é simplesmente trazer a missa. Você vai preparar essa pessoa. Você vai preparar essa família. Você vai tentar de todos os modos e maneiras fazer com que essa pessoa se aproxime do sacramento da confissão, para que ela possa comungar. Se lhe for possível, para que ela possa comungar. Quem sabe se ocupando de 2 vezes na semana, indo à casa dessa pessoa, rezando com ela o Santo Terço, se unindo a Nossa Senhora, que mais do que ninguém se preparou e esperou a chegada do seu filho, para que eles também se preparem e esperem. Vamos lá. Ardor missionário, caridade. Peçamos a intercessão de São Francisco Xavier. Pois bem, então ele vai para as Índias e começa o seu apostolado, o seu fecundíssimo apostolado. Imagine que nos seus escritos ele relata que em 1 mês ele alcançou a conversão de mais de 10.000 pessoas. Em 1 mês. Você pode imaginar um negócio desse? Isto é, quando o nosso Senhor diz que Ele reservou milagres maiores, feitos maiores para aqueles que nele crerem, nós podemos visualizar isso na vida de São Francisco Xavier. Imagine alcançar por dia mais de 300 conversões. Por dia! É algo inimaginável. É algo diante do qual nós ficamos estupefatos, admirados, né? Vislumbrados com o poder da graça de Deus. Não foi obra daquele homem. Aquele homem foi apenas dócil e generoso à graça de Deus. Deus quis realizar com grandeza a sua generosidade por meio da vida de São Francisco Xavier. Provavelmente, Deus não se manifestará dessa mesma maneira, mas Deus quer se manifestar por meio da sua vida, desde que você seja generoso, desde que você seja dócil à ação da graça de Deus, desde que você não ponha empecilhos para a ação de Deus na sua vida. Então vamos lá, sejamos mais generosos. Então diz São Francisco Xavier que o seu braço chegava a cansar de tantos batismos que ele fazia diariamente. E se houvesse mais 10 dele, haveria trabalho, né, ainda para esses 10 ali presentes trabalhando. É por isso que ele dizia que ele tinha vontade de ir às universidades europeias e trazer pela gola os católicos para que eles viessem evangelizar, porque a messe era imensa, mas os operários muito poucos. Imagine, para que nós tenhamos aqui ideia da grandeza de São Francisco Xavier, nos documentos que prepararam a sua canonização, né, por ocasião da sua morte, no processo de canonização, existem relatos de 23 ressurreições. Isso. Teve gente que olhou para mim assim e se espantou. 23 ressurreições. É algo assim. Nosso Senhor resolveu exagerar mesmo na vida daquele homem. Quer dizer, um santo de máxima grandeza. Numa linguagem teresiana, de 7ª morada. E aí, quando ele passou 7 anos na Índia, evangelizando. Imagine, né, o estrago que ele fez no inferno. Que se em 1 mês ele alcançou a conversão de mais de 10.000 pessoas, imagina o que ele alcançou em 7 anos. Pois bem, trabalhando ali na Índia, mas um velho japonês vem a ele e diz que existe um campo muito grande também no Japão à espera dele. Ele sai da Índia e vai para o Japão. E lá
se entrega à missão, né, com todas as dificuldades que uma missão implica, né, se entregou à missão e lá passou 10 anos. Só que ele guardava no coração um desejo. Ele queria mesmo ir para a China. Ele queria ganhar, ele percebia, estamos falando aqui de um santo, tá, meus irmãos? Ele percebia que Deus se alegraria com a conversão de todo aquele povo. E ele era chamado para isso. Então, ele tudo aquilo estava realizando, mas com os olhos voltados para a China. E é claro que nós podemos imaginar que um homem tão santo como aquele estava sendo guiado por Deus. E estava mesmo, estava de fato. Deus o fez desejar. Pois bem, então, depois do seu período no Japão, ele volta para a Índia para angariar recursos, para juntar dinheiro e pessoas que pudessem ajudá-lo, para que ele fosse agora para a China evangelizar aquele povo. E ele consegue, ele vai, se prepara naquele período, né, de angariar fundos e pessoas que o ajudassem, consegue um navio que vai até o porto de Malaca, uma longa viagem, porque era do porto de Malaca que ele iria partir para a China. E ele consegue este navio, ele vai para o porto de Malaca. Chegando ao porto de Malaca, o capitão do porto começa a colocar dificuldades. Não, você não vai para a China, nós não vamos levar você para a China. E ele tenta vencer aquela relutância daquele homem que ele vê está sendo instrumento do diabo para impedi-lo de ir à China. Ele apresenta a carta papal, que até então ele não tinha mostrado, para não demonstrar, assim, para não ser ocasião de perigo de vaidade, porque imagine ele ter uma carta papal dando-lhe livre trânsito pelas águas, e aquilo que nenhum rei ousaria se opor, o capitão do porto se opôs, disse: não, você não vai, eu não levo, mas eu tenho a carta papal, que me permite ir. E o capitão, irredutível, semanas de tratativas, pagando mais, ele conseguiu então que o capitão o levasse, permitisse que ele saísse de Malaca até Changshuan. Changshuan era uma ilha horrorosa, inóspita, escondida, mas da qual se dava para sair para Cantão, que era a primeira região da China. Então se ia para Changshuan, que os portugueses chamavam de São Sião. Então ia para Changshuan, e de lá, às escondidas, se pagava um navio para que tarde da noite o navio viesse a Changshuan, pegasse as pessoas de Changshuan e levasse para Cantão, na China. Só que era sempre muito complicado, porque às vezes as pessoas já eram denunciadas e já eram presas. Às vezes você pagava o navio vinha, pegava de Changshuan e levava para um outro lugar, e não para a China. Você não conhecia nada e você ia para um outro lugar e não para a China. Às vezes você pagava, o navio vinha, pegava você em Changshuan e levava para as autoridades da China, onde você era preso. E às vezes você pagava e ficava esperando lá em Changshuan e ninguém vinha buscar você. E você lá morria, porque você tinha saído do porto de Malaca para Changshuan e ficava lá esperando que o navio a quem você pagou mantivesse a palavra e fosse pegar você. E foi isso o que aconteceu com São Francisco Xavier. Ele pagou, ele acertou tudo, ficou lá em Changshuan, naquela ilha horrorosa, inóspita,
e ninguém foi buscá-lo. Ele adoeceu e morreu sem entrar na China. Meus irmãos, entendamos os planos de Deus. Nós às vezes temos a pretensão de dizer que conhece. Eu conheço Deus como a palma da minha mão. Você nem se conhece a si, quanto mais a Deus. Deus às vezes age na nossa vida, permite coisas na nossa vida que nós não compreendemos. E nós precisamos nos curvar diante de Deus e dizer: Senhor, o Senhor é bom o tempo todo. Eu não compreendo os teus desígnios, mas eu me curvo à tua bondade, e eu creio em ti, e eu creio no teu amor, mesmo quando não te compreendo. E é isso, meus santos, o que é viver de fé. Porque ter fé, sempre quando nós compreendemos os desígnios de Deus, é fácil. Mas ter fé, quando nós não compreendemos Deus, sentimos-nos até, nos nossos sentimentos, sentimos-nos abandonados por Deus, frustrados por Deus. Mas dizemos: Senhor, mas eu creio na tua bondade. Eu estou lendo por esses dias a biografia de São Luís, rei da França, e ele passou por algo semelhante. Ele foi como cruzado para Jerusalém, ele perdeu a guerra, ele foi preso, e ele estava então nos territórios cristãos do Oriente, e a rainha mãe, branca, tinha mandado um navio cheio de prata para que chegasse ao rei que estava no Oriente, para que ele ajudasse os estados, os territórios cristãos no Oriente. E o navio afunda com toda a prata. Queria ajudar a comprar comida, queria ajudar a manter os soldados, queria ajudar até comprar os cristãos que estavam presos e como escravos. E a prata se perde, um navio inteiro. E São Luís vai à missa agradecer a Deus, porque, Senhor, eu louvo a tua bondade e a bondade dos teus desígnios. Quem isso faria pelo amor de Deus? Isto é, o povo na França, quando soube que o rei santo tinha perdido a cruzada, ficou com raiva até de Deus, achando que Deus tinha sido injusto. E o rei louvou a bondade de Deus. Meus irmãos, é isso o que é viver de fé. Isto é, você nem sempre vai compreender Deus, mas você que olhando para Jesus crucificado diz: eu não posso duvidar do seu amor. Eu não posso duvidar da sua bondade. Eu não posso duvidar da sua misericórdia. Então, Senhor, mesmo quando não compreendo, eu me curvo e digo: Deus é bom o tempo todo, e eu creio em ti, ó meu Deus, mas aumentai a minha fé. Peçamos hoje então, meus irmãos, que Deus misericordiosamente coloque caridade nos nossos corações, para que sejamos mais missionários, e peçamos a Deus que aumente a nossa fé, para que nós nos mantenhamos de pé quando formos visitados pelas dificuldades da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.